Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade. Hoje vamos conversar com o economista, doutor em economia pela USP, professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala, que está aqui conosco para falar sobre alguns assuntos importantes ligados à economia atual. Seja bem-vindo, Paulo, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Um prazer falar com você, com todos os seus ouvintes, com todos os internautas. E vamos lá, falar de economia, né? Maravilha, prazer tê-lo conosco. Algo que parece ser tão distante de todos nós, mas que está mais próximo da nossa vida do que a gente possa imaginar, não é? A economia. E aí eu me recordo, professor Paulo Gala, do momento um pouco antes da pandemia, quando alguns indicadores mostravam que a economia brasileira já não estava indo tão bem, inclusive para fugir de perguntas de jornalistas naquela ocasião, o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou até a colocar um humorista para fazer piada e escapar das respostas que deveriam ser dadas. E hoje, tudo se joga na conta da pandemia, porém, ainda se observa uma situação onde o governo está comemorando os índices econômicos. Eu gostaria que você contextualizasse, de acordo com a sua visão, um pouco disso que nós acabamos de historiar. Bom, primeiro tem uma questão que é relativamente técnica, mas é simples de se entender, que é o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2021, né, que veio com um crescimento de 1,2%, e o governo comemorou muito, o mercado financeiro também, mas tem algumas questões que precisam ser destrinchadas ali dentro daquele número, né? Primeiro que tem uma acumulação de estoques muito grande das empresas por conta do período da pandemia, né? Então, quando a gente olha o que aconteceu no quarto trimestre do ano passado, elas queimaram os estoques, né? E aí, no primeiro trimestre, elas produziram e acabaram acumulando estoques e guardando estoques com medo do que aconteceria pela frente. Então, essa formação de estoques muito elevados, bem acima da média histórica dos últimos 10 ou 15 anos, acabou gerando mais produção que a gente contabiliza como PIB. Segundo ponto, teve importações também altas da Petrobras e plataformas de petróleo, que acabam distorcendo um pouco os números, né? Então, esses dois aspectos mascaram um pouco o PIB do primeiro trimestre. Ele não foi tão bom assim quanto parece, né? Talvez mais próximo de zero do que de um crescimento de 1%, se a gente levar em consideração esses fatores, né? Agora, é verdade, Robson, que a gente está retomando o patamar de produção pré-pandemia, né? De antes da pandemia, né? Então, o Brasil caiu num mergulho, que a gente chama em V, se recuperou e agora a gente está no nível de produção pré-pandemia, e isso aconteceu em dezembro do ano passado, né? A gente meio que retomou o nível de produção pré-pandemia em dezembro, e agora, apenas por um efeito estatístico, se a gente continuar com esse PIB no mesmo nível, vai parecer que a gente cresceu 4% esse ano. Mas não é que a gente cresceu 4%, na verdade a gente caiu 4% e subiu 4%, então a gente está simplesmente voltando naquele janeiro
de 2020, quando não existia a pandemia, quando não existia o Covid, né? E É aqui em isso, janeiro, é isso que o ministro Paulo Guedes quer chamar de exato, crescimento em V? exatamente. Então, não é correto você falar crescimento em V. Você deveria falar recuperação em V, porque a gente caiu no buraco e saiu do buraco. O problema é que lá em janeiro a gente estava em outro buraco, né? Como se a gente estivesse em dois buracos, né? Porque, como você mesmo comentou, janeiro de 2020 não era uma situação de, vamos dizer assim, muito benéfica para o país. A gente estava com um altíssimo nível de desemprego, de quase 14 por 13, quase 14. O Brasil vinha meio que patinando, não conseguia crescer com vigor, e agora a gente volta para aquele nível, só que com um desemprego ainda maior. Essa é a má notícia, porque a pandemia ela acabou destruindo empregos, especialmente dos setores de serviços que a gente chama de serviços tradicionais, que é cabeleireiro, manicure, pedicure, serviços de motorista de táxi, atendente de loja, lojista, garçom, principalmente o pessoal de serviço do setor de turismo, de lazer, eles foram muito prejudicados, porque a pandemia ela pegou em cheio as atividades que não podem ser feitas à distância. Por exemplo, educação, telemedicina, todo mundo que faz home office, Robson, eu brinco que não perdeu o emprego. Quem tem condição de fazer home office, que tem nível de qualificação para isso, aliás, eu estava vendo os dados recentes, isso atinge apenas 25% do total dos empregos e do trabalho no Brasil. Apenas 25% das pessoas têm condição de fazer home office, porque o tipo de trabalho que ela faz permite isso, né? Os outros 75% não. E é aí que a gente perdeu um número gigantesco de empregos. Por isso que o nível de desemprego hoje é maior do que antes da pandemia, né? Então, esse indicador, você me perguntou assim, o que seria um indicador, uma evidência de crescimento sustentável? Seria a redução do desemprego. E a gente não viu, a gente viu o aumento do desemprego até no primeiro trimestre. Então, esses dados, né, quando abertos, com mais cuidado, com mais detalhe, mostram que o Brasil se recuperou do mergulho da pandemia, mas está longe de estar crescendo, como se noticia por aí, como se fosse uma grande melhora dos índices e tudo mais, né? Então, acho que a gente tem que ter um olhar crítico e cauteloso em relação a esses dados, né, Robson? Exato. E, professor Paulo Gala, quando a gente pensa como indicador, muitos consideram a questão do dólar, os investimentos na Bolsa de Valores como sendo um indicador de crescimento sustentável para o Brasil. O que é que você pode dizer a respeito? A Bolsa brasileira ela é muito descolada da realidade brasileira, né? Imagina que a gente tem hoje algo como 6 ou 7 milhões de CNPJs, né, no Brasil, que são as empresas formais. Talvez se a gente colocar informais, tudo mais, a gente vai chegar certamente a um número de 10, 15, 20 milhões de empresas no Brasil, sendo que na Bolsa tem 500 empresas, Robson. Então, isso por si só já dá uma bela imagem, né, da quantidade de empresas brasileiras que estão na Bolsa. Então, imagine 500 empresas contra 10 ou 15 milhões de empresas, né? Agora, ocorre que essas 500 empresas são as melhores empresas do Brasil. São as mais capitalizadas, muitas vezes elas têm poder de monopólio, tem marcas muito fortes. Pensa nos bancos, né? Tem 4 bancos que dominam 85% do mercado financeiro. São empresas de commodities que têm um lugar relevante na economia mundial, Petrobras, Vale. Elas têm muito acesso a capital, elas conseguem captar dinheiro fora. Então, elas vivem uma realidade muito particular delas, que não está necessariamente conectada com a saúde da economia brasileira. Só toma muito cuidado com essa ideia de que a Bolsa está em máxima histórica e isso é sinal de que a economia está saudável. Não, a gente tem justamente agora um exemplo que eu estava falando, um desemprego de 15%. Se a gente coloca o que a gente chama de desemprego por desalento, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, esse número vai a 20%. Aumenta. Há uma precarização dramática do mercado de trabalho, só que a Bolsa está em máxima histórica. Nosso PIB está 7, 8% abaixo do nível máximo de 2014, só que a Bolsa está em máxima histórica. Então, a história que essas 500 empresas contam é bem diferente da história da economia brasileira, né? Há também a forma de crescimento que não é sustentável e se dá em algumas ilhas, né? Algumas áreas de crescimento. Você tem uma situação, por exemplo, onde o agronegócio dispara em vendas, em crescimento, mas você tem um aumento da pobreza e de pessoas chegando abaixo daquela linha onde você vai passar fome. Então, tem alguma coisa errada aí acontecendo, né? Exatamente. O agronegócio, nada contra o agronegócio, mas ele, inclusive, ele está crescendo muito, né? Crescendo 6, 7, 8% ao ano, só que ele representa apenas 5% da economia brasileira. 5% do PIB é o agronegócio.
E a capacidade que o agronegócio tem de gerar empregos é muito baixa. Hoje em dia, o agronegócio que se expande, ele é totalmente mecanizado, né? Ele é muito mecanizado e, por isso, muito produtivo, só que ele não é capaz de gerar empregos. O mesmo vale para a área Máquinas, de inclusive, que nem são commodities. produzidas aqui para gerar emprego e renda aqui, né? Se importam de fora, né? Exatamente. Toda a nobreza tecnológica do nosso agro, com exceção da Embrapa, que é um grande centro público de pesquisa que a gente tem no Brasil, toda a parte de químicos avançados, de maquinaria. Hoje você tem drones que monitoram, termômetros conectados em internet. Tudo isso, a grande maioria disso é feito no exterior. Gera empregos de qualidade no exterior, enquanto poderiam ser gerados no Brasil. Se a gente tivesse uma agroindústria, uma indústria que tivesse a mesma pujança do agro, né? Isso se aplica também à mineração e commodities, é um raciocínio parecido, né? Sem dúvida. E quando a gente pensa no dólar, ele de alguma maneira é levado em consideração quando se pensa na questão do desenvolvimento do país, o fato de ele estar mais alto, estar mais baixo, o que é que a gente pode dizer a respeito? Bom, o dólar, ele tem duas coisas para a gente analisar em relação ao dólar. Primeiro que ele é um termômetro da confiança dos investidores, especialmente dos investidores estrangeiros. Então, quando há muita desconfiança em relação ao Brasil, ele tende a se desvalorizar, vai para R$ 5, 5,5, 6, né? Até mesmo os brasileiros, os investidores, né? Os detentores de riqueza do Brasil, quando estão muito inseguros, muito preocupados, eles mandam o dinheiro para fora e o dólar se desvaloriza. Então, isso é um sinal, vamos dizer assim, de desconfiança em relação ao país. Agora, tem um outro lado que é benéfico ao país, que é a parte de produção doméstica e de produção da indústria brasileira. Quando o dólar se desvaloriza, os produtos brasileiros passam a ficar mais competitivos e mais rentáveis quando comparados com os concorrentes importados, né? Então, a gente tem visto, sim, no Brasil, um renascimento industrial nos últimos meses, que se deve, em grande parte, a esse dólar mais desvalorizado, né? Se você conversa com os industriais, você vê que tem vários, ainda um pouco de ilhas, como você falou, mas tem alguns setores industriais que se recuperam porque são beneficiados desse câmbio mais desvalorizado, Robson. Nós podemos dizer que estamos vivenciando uma segunda bolha de commodities? Eu costumo brincar que o economista só tem certeza que é bolha quando ela estoura, né? Que aí você olha para trás e fala, putz, estourou, né? Então, é muito difícil fazer previsões, né? Especialmente sobre o futuro, como diria um amigo meu. Agora, tem algumas questões aí que a gente precisa analisar. A primeira é que houve uma desestruturação das cadeias produtivas por conta da pandemia, né? Então, vários países desligaram seus sistemas produtivos, ligaram fábricas, pararam seu sistema agrícola. Eu me lembro do preço do arroz no ano passado, você deve se lembrar que explodiu, porque países como o Vietnã, Tailândia e Índia saíram do mercado mundial. Então, um primeiro ponto aí é ver quando que a produção, as cadeias produtivas, chamadas cadeias produtivas globais, né, que são esses sistemas de produção amplamente integrados, mundo afora, quando eles vão se normalizar. E me parece que ainda vai levar pelo menos uns 6 meses, né? Porque parte dessa alta de preços tem a ver com isso. Outra parte tem a ver com a retomada econômica, de fato, especialmente da Ásia, né? A China voltou a crescer com força, a Coreia, os asiáticos, de modo geral, e também com os Estados Unidos, a partir dos planos de estímulo do novo governo Biden. Então, isso está colocando demanda também, pressão de demanda nas commodities. Então, eu acho que é cedo ainda para dizer que é uma bolha, mas tem que ter cautela, né? Porque a alta foi muito forte e muito rápida, né? Então, eu acho que é um negócio para a gente... Se ela se sustenta ao longo do tempo, estamos aguardando, né? Que se ela se sustentar não é bolha, né? O problema é ela derreter e cair, né? Aí que seria um caso de bolha, né? E quando se fala também de que um dos pontos importantes para um crescimento sustentável do Brasil seria avançar nas privatizações. Já se está desmontando e se privatizando os pedaços da Petrobras, sob o argumento que vai ficar mais competitivo o combustível, de que o gás vai ficar mais barato. A gente tem, na verdade, o contrário disso até hoje. E a mesma coisa está se dizendo em relação à Eletrobras, aos Correios e outras empresas brasileiras, de que privatizando vai ser a salvação do Brasil e o mercado tomando conta, o Deus mercado tomando conta, viveremos num paraíso. Você, como economista e professor também, Paulo Galo, o que é que você diz em relação a essa história que a gente escuta muito e circula muito nas correntes de WhatsApp? Bom, primeiro, Robson, que não dá para avançar na privatização, porque tudo foi privatizado já, né? Esse é um primeiro ponto a se observar, né? Restou a Petrobras, que basicamente já se comporta como se fosse uma empresa privada,
Ela não se Isso. comporta como se fosse uma empresa pública. Desde Ela Michel Temer houve uma mudança importante, Exato. né? Ela se comporta como se fosse privatizada, né? O que falta fazer, o que poderia ser feito, que eu não concordo, é a privatização das refinarias. Mas eu acho que pouco muda, né? A meu ver, a Petrobras já age como uma empresa privada. É como se ela tivesse sido privatizada, né? A Eletrobras hoje ficou pequena, perto do que ela fazia no passado, né? Todas as atividades de coordenação, de planejamento foram retiradas da Eletrobras. Então, no final, ela tem parte ainda da geração de energia, mas muito menor do que já foi no passado. Então, ela já foi sendo privatizada a rigor desde os anos 90. A gente já está vendendo os pedaços. Se você pegar o setor elétrico brasileiro hoje, ele é praticamente todo privado, né? O setor Mas há elétrico. ainda várias empresas ligadas à própria Eletrobras no Brasil todo, inclusive controle de certos setores da própria água, né, que é algo estratégico também para os países do mundo Sim, inteiro, né? sim, exato. Eu vejo grande risco nesse argumento de que tem que ser privatizada a Eletrobras, especialmente se feito de uma maneira atabalhoada e sem planejamento. Mas só o ponto que eu quero fazer é que o que falta ser privatizado é muito pouco, Robson. Então, não dá para você fazer o raciocínio de que se privatizar a Eletrobras, Petrobras e Correios, o Brasil vai voltar a crescer. Chega a ser um raciocínio quase sem pé nem cabeça, né? Lembrando que os Correios são públicos na maioria dos países do mundo. Nos Estados Unidos, o Correio é estatal. É o grande orgulho, né, da nação americana são os Correios, né? Desde o século XIX, quando chegava o Correio numa cidadezinha americana, era o sinal de que o Estado tinha chegado, que aquela cidade estava integrada, né? Então, é um raciocínio que, a meu ver, não faz o mesmo. Podemos discutir se é o caso de privatizar ou não a Petrobras, eu acho que não. Privatizar ou não a Eletrobras, eu acho que não. Privatizar ou não o Correio, eu acho que não. Mas mesmo que os três fossem privatizados, praticamente nada mudaria em termos da nossa capacidade de crescimento, né? Aliás, eu acho que iria atrapalhar, né? Na verdade, iria Mas quanto aos atrapalhar a nossa... preços, a expectativa é de aumento para o Bem, consumidor. bem provavelmente, bem possivelmente, porque quando você passa, dependendo dos contratos que são feitos, né, e são monopólios naturais, né? Ou seja, como diria um economista, são mercados em que essas empresas têm muito poder de precificar, né? Então, se os contratos não forem muito bem feitos, se a regulação não for muito bem feita, a gente tem um grande risco de alta considerável do preço da energia no Brasil, por exemplo. O petróleo já subiu bem, né? E nesse contexto, economista Paulo Gala, qual é o impacto, por exemplo, se é positivo, se é negativo, no caso do Brasil, da independência do Banco Central? Olha, eu não teria feito. Eu acho que o Banco Central ele já age com independência desde os anos 90, praticamente, né? O Banco Central brasileiro é um dos bancos centrais mais independentes do mundo, né? Ele tem plena liberdade de ação, né? Ele é independente de fato, né? Agora, o que aconteceu é que ele virou independente de júri, né? Está na lei, o que eu acho ruim, porque, por exemplo, imagina que mudou o governo em 2022, né? Ele não vai poder trocar a presidência do Banco Central até 2 anos depois, porque agora os mandatos estão descasados, né? Então, eu não teria feito, mas, de novo, eu acho que o Brasil já vive com o Banco Central independente há muito tempo, né? É o mesmo caso da privatização, Robson. A gente já está com uma economia que o grosso dela é privatizada e o Banco Central já é independente, né? A gente já vive nesse Brasil, né? Você pode se fizer uma lista hoje de estatais no Brasil, deve ter sobrado umas 300, talvez 400, mas a grande maioria delas é irrelevante, é muito pequenininha, tem poucos funcionários, não tem um papel significativo. A gente tinha a CSN, Usiminas, todo o sistema Telebrás, né? Tudo isso foi privatizado já nos anos 90, né? Então, esse argumento de que precisa privatizar para a gente voltar a crescer, ele não para de pé na minha... Não sustenta, né? E você falou sobre o impacto, por exemplo, vamos dizer assim, das privatizações para o cidadão. E qual é o impacto no dia a dia, por exemplo, da Bolsa de Valores para a vida do cidadão? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, ele impacta muito pouco, a não ser que a pessoa seja um investidor de bolsa de valores, isso tem mudado, né? A gente tem mais de 2 milhões de pessoas físicas investindo na bolsa de valores, né? O dia a dia dela vai ser praticamente não impactado pela bolsa. O que impacta o dia a dia das pessoas é a oportunidade de emprego, né? Se tem mais emprego, se os salários estão subindo, se ela pode consumir mais, é isso que é relevante para ela. Então, as pessoas deveriam estar menos preocupadas com a bolsa de valores e mais preocupadas com o seu emprego e com o que o governo está fazendo para gerar mais empregos, porque o grande drama e desafio do Brasil hoje é gerar 15 a 20 milhões de empregos, né?
E com um detalhe importante, né? O que gera realmente a riqueza, que se converte em dinheiro e se multiplica em empregos, é o trabalho, né? Quando você Exato. parte para um capital, investimento de capital especulativo que não tem pátria, isso aí é muito Ah, perigoso, né? E aí eu lhe pergunto, quais seriam, digamos assim, os três principais caminhos que você apontaria para que o Brasil conseguisse uhum. gerar mais empregos para o seu povo ou induzir, por exemplo, em parceria com a iniciativa privada, a geração desses empregos? Eu faço essa pergunta Uhum. porque, além do contexto da pandemia, que está levando embora muitos empregos, nós já vínhamos vivenciando um momento, e ele se agravou com a pandemia, e continuamos vivenciando, que é do que muitos chamam, a partir do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, de quarta revolução industrial ou revolução 4.0, né? Tem empregos que, independente dessa questão, simplesmente deixam de existir. E como é que fica essa massa de pessoas para ser recolocada? Né? Vai se construir, por exemplo, no caso de alguns que não conseguirem se recolocar, vai se criar a possibilidade de uma renda básica de cidadania, né? O que é que vai se criar a respeito? Então, assim, eu lhe passo a palavra para você falar um pouquinho sobre quais seriam os três principais tópicos para que o Brasil, né, enquanto nação e em parcerias com a iniciativa privada, pudesse fazer, impactar mais na geração de emprego e renda. Primeiro, um ponto legal para a gente observar, Robson, é que os 3 países mais tecnológicos do mundo hoje, que tem maior índice de robôs per capita, portanto, são os mais automatizados do mundo, são Japão, Alemanha e Coreia do Sul. E, ao mesmo tempo, são os 3 países que têm o menor desemprego do mundo. Vejam vocês, os 3 países mais high-tech do mundo, têm o maior índice per capita de robôs, são os 3 menores índices de desemprego do mundo, na casa de 2%, 3%. Né? Por quê? Porque eles conseguiram levar o nível de produção da economia deles a ponto de empregar todo mundo, mesmo com muita tecnologia, muita automação, e claro que eles exportam para o resto do mundo. Né? O truque deles é conquistar mercados no mundo. Tanto a Alemanha, quanto o Japão, quanto a Coreia são grandes exportadores de produtos manufaturados industrializados, e são grandes potências industriais. Né? Então, você me pergunta de 3 pilares ou 3 ideias que o governo, a meu ver, deveria investir. Bom, primeiro que cabe ao governo fazer essa articulação. Achar que o mercado sozinho vai resolver isso não dá certo. Não vai. Também achar que a gente vai resolver isso sem as empresas e o mercado também não vai dar certo. A gente precisa de uma articulação governo e empresas. Né? E eu destacaria primeiro volta do investimento público, né? Especialmente com o fim do teto dos gastos. O teto dos gastos é uma regra muito dura, muito irracional, e ela acabou reduzindo o investimento público à mínima histórica. E nessa situação de crise, o investimento público é muito importante. Segundo, pensar em indústria e reindustrializar o país. O governo tem que ter uma agenda, me parece que ele está começando a ficar sensibilizado com essa ideia, de reindustrializar o país, de desenvolver medidas de incentivo, de incentivo para reindustrializar. E terceiro, voltar a usar os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, especialmente numa situação de crise. Né? Então, eu como sugestão, daria esses 3. Né? Volta do investimento público, uso de bancos públicos e trabalhar num projeto de reindustrialização. Acho que Agora, me parece, eu sei que nosso tempo está perto de chegar ao fim, mas me parece que justo esses 3 pontos são contrários exatamente à política extremamente liberal ou ultraliberal de Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do Brasil. Ele permanece e vai fazendo o que pode pela sua avaliação, é insustentável a presença dele diante desse quadro que é necessário ser implementado. É exatamente isso. A agenda dele é fazer o contrário do que eu falei, né? Desmontar o BNDES, tirar o poder do Banco do Brasil e da Caixa e manter o teto dos gastos e zerar o investimento público. Até os lucros da Caixa Econômica que poderiam estar sendo reinvestidos em Minha Casa Minha Vida e outros programas que estão praticamente sendo fechados, estão indo para o Tesouro Nacional e dali está se pagando dívida pública, ou seja, está tirando do banco público, que é a Caixa Econômica, para ir para banco privado, para pagar a dívida pública, né? Exatamente. Agora, eu acho que assim, o Paulo Guedes, se ele não caiu até agora, ele não vai cair mais. Porque, apesar de todos os pesares, esse ano a gente vai ter um ano melhor do que o do ano passado, e provavelmente o 2022 também será melhor do que o 2021, porque a gente vive uma recuperação, de fato, da pandemia. Então, a meu ver, ele vai seguir até o final com o presidente, né? E a única chance de mudança é uma mudança na eleição de 2022, né?
Eu não vejo claro, a gente é muito difícil fazer essas previsões, né, Robson, especialmente no Brasil, mas eu vejo que o que ele resistiu nesses últimos 2 anos, né, de pressão, mais de 2 anos, foi muita coisa, assim, não imaginava que ele resistiria a tanta pressão e a tanta coisa ruim, né? De modo que ele vai acabar indo até o final, né? E aí, sobre o que você está falando, né, é possível acreditar realmente numa mudança política a partir do próximo ano, do ponto de vista eleitoral? Eu faço a pergunta porque quando a economia está bem, se ela melhorar, né, dificulta uma mudança de governo, por exemplo. Mas você acredita que se essas políticas necessárias não forem implementadas, como você colocou, pelo menos esses 3 pontos principais, vai se criar uma situação no Brasil de tamanha dificuldade que vai forçar essa mudança do ponto de vista eleitoral? Me parece que sim. O meu cenário base é que sim, porque a gente vai ter uma melhora esse ano que vem, mas a nossa situação é tão ruim que essa pequena melhora não vai ser suficiente para se criar uma sensação de bem-estar, né? Então, vou dar um exemplo. Um crescimento em ilhas, né? Em pequenos, não, em e pequenos a gente está setores. a gente está com desemprego de 15%. É possível que a gente chegue com desemprego de 13% no final do ano que vem. Mas 13%, ainda com desalento, com precarização, é muita coisa. Então, eu acho que o que o governo tem para apresentar na eleição do ano que vem é algo assim vergonhoso, né, para não usar outra palavra, porque se você olhar a parte de ambiental, desmatamento da Amazônia, o negacionismo no controle da pandemia, a recusa a usar vacinas, o atraso na vacinação, quer dizer, é uma agenda assim, uma lista, né, de feitos bastante problemática, né, Robson, para dizer o mínimo. Então, não sei, é difícil prever resultado de eleição, mas é mais ou menos por aí que eu enxergo, né? Perfeito. Bom, eu quero agradecer a participação do economista, doutor em economia pela USP, professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Obrigado, Robson. É um prazer conversar aqui com você, com todos vocês. E a minha mensagem tem sido a de repensar o setor público no Brasil. A gente precisa abrir a cabeça, olhar direito, porque a gente caiu numa narrativa de que o Estado faz é tudo errado, né? Ainda hoje eu estava gravando um podcast que a gente tem sobre desenvolvimento econômico. Eu conversava com o pessoal do setor de educação, né? 85% das matrículas da rede do ensino básico, do ensino médio, 85% são da rede pública. Na área da saúde, do SUS, 75% de todos os atendimentos médicos feitos no Brasil durante um ano, 75% são feitos pelo SUS, né? Então, o Brasil precisa passar a valorizar de novo o seu setor público, e é evidente que com isso eu não estou defendendo cabide de emprego, não estou defendendo corrupção, não estou defendendo funcionário público que não tem amor à camisa, de fazer a função pública dele, né? Tudo isso precisa ser combatido. Agora, a gente não pode achar que o setor público não é necessário num país em que 80% da educação e da saúde das pessoas depende do Estado, né? Então, eu tenho feito uma cruzada para tentar levar essa ideia às pessoas de repensar, né? Olhando para as eleições de 2022, repensar essa ideia de que se destruir o Estado brasileiro é o melhor caminho que a gente tem para seguir, né? Acho que, aliás, a pandemia foi bastante didática a esse respeito, né, Robson? Perceba-se que o símbolo maior do império capitalista, digamos assim, os Estados Unidos, estão acordando para isso e desenvolvendo a política econômica completamente diferente desse discurso que ainda tem algumas pessoas defendendo, inclusive no governo federal, né? Mais incrível, alguns empresários também. Ok, muito obrigado, Paulo. Obrigado, Robson. Foi um grande prazer falar com vocês.